A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio Lei de Apoio das Lições Bíblicas Jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 8, que está trazendo o título A Sã Doutrina. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Nesse primeiro trimestre está trazendo o tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós estudamos 7 lições até aqui nesse primeiro trimestre e, abrindo aqui a introdução desse primeiro trimestre, estudamos o tema Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, que foi a última lição que estudamos, trouxe o título A doutrina que dá a vida e expulsa demônios. E na lição de número 8, que é a próxima lição que estaremos estudando, dia 25 de fevereiro de 2024, está trazendo o tema A Sã Doutrina. O texto principal nos diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículos 20 e 21. Resumo da lição. A sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. O texto bíblico está registrado em Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 10, que nos diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Introdução. Nessa lição veremos que doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se deve dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e esta deve ser o padrão de vida de todo cristão. No primeiro tópico, está trazendo o título O que é doutrina? No primeiro subtópico, o significado de doutrina. No segundo subtópico, doutrina no Antigo Testamento. No terceiro subtópico, doutrina no Novo Testamento. No segundo tópico, traz o título A doutrina vem de Deus, para os crentes. No primeiro subtópico, a doutrina vem de Deus. No segundo subtópico, a doutrina é para os crentes. No terceiro subtópico, a entrega da doutrina. No terceiro tópico traz o título A doutrina é a base da conduta do crente. No primeiro subtópico, a doutrina como referência para o crente. No primeiro subtópico, a vida cristã e suas responsabilidades.
No primeiro subtópico, a conduta do crente em seus relacionamentos. E, vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título A Sã Doutrina, nos diz: sempre que a expressão sã doutrina aparece nas Escrituras, ela tem relação com o compromisso que o pregador e o ensinador devem ter de falar dela. Tito capítulo 2, versículo 1. Assim como o objetivo de mostrar o quão resistente o ser humano é aos seus princípios. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Para advertir a igreja a permanecer em alerta na proteção aos ensinos enganosos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Segundo as demonstrações bíblicas, há uma batalha travada da sã doutrina contra os falsos ensinamentos, cuja principal característica é a luta de intenções, pois o engano religioso visa ao desvio da verdade, enquanto a ortodoxia é o principal ideal da sã doutrina. Ao falar dessa luta constante da sã doutrina contra o que também pode ser chamado de heresia, com base nessa realidade em que estão envolvidos a igreja e os seus membros, o que lhes impõe a intransferível responsabilidade e preparo. Este capítulo volta-se com exclusividade sincera e atenção reverente a uma análise sobre o que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem a dizer sobre o sentido e as implicações de doutrina, com vista a enfatizar o verdadeiro sentido de sã doutrina e do seu propósito. Esse capítulo trata de colocar a doutrina no seu devido lugar de referencial de conduta da vida do crente. Primeiro tópico: o que é doutrina? Conforme estudado anteriormente, a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã. A definição aqui proposta partirá, portanto, de aspectos etimológicos que estes são necessários e têm o seu espaço de atuação. Entretanto, a abordagem principal será feita com base e a partir de identificações bíblicas sobre doutrina, começando pelo Antigo Testamento e concluindo com o Novo Testamento. Primeiro subtópico: o que significa o significado de doutrina? Originária do latim doctrina. Essa expressão aponta em duas direções, que caminham juntas, sendo elas: primeiro, o conteúdo a ser ensinado, e segundo, o ato de ensinar em si. Outra forma de tratar essa conclusão acerca do termo doutrina é de que ela lida com aquilo que oferece base sobre a qual a fé de um crente deve ser firmada, razão por que ela deve ser amplamente ensinada e aplicada diariamente entre os crentes em Jesus Cristo. Acrescenta-se aqui a palavra sã, como uma referência a uma determinada qualidade da doutrina bíblica, tratando-se de uma forma específica de analisar esse tema. Isso requer uma atenção especial devido à importância que a Bíblia dá a ela e à necessidade imposta à igreja na atualidade. Em linhas gerais, o termo sã doutrina aponta para um ensinamento saudável sob a perspectiva e o crivo das Escrituras Sagradas. Uma doutrina saudável e em conformidade com as Escrituras cumpre, no mínimo, 3 propósitos importantes. Primeiro, separar o que é saudável daquilo que não são doutrinariamente. Segundo, contribuir com a manutenção da saúde espiritual da igreja. E terceiro, oferece recursos no enfrentamento aos falsos ensinos. Uma vez que um dos objetivos do uso do termo sã doutrina
é o de separá-la da doutrina falsa, é indispensável que aqui sejam apresentados, conforme a Bíblia apresenta, os três tipos de natureza doutrinárias existentes. Primeiro, doutrina de Deus. Segundo, doutrina de demônios. E terceiro, doutrina de homens. Em primeiro lugar, a doutrina identificada como de Deus tem a Bíblia como única e suficiente fonte. Por meio dela, a vontade de Deus torna-se conhecida e acessível ao seu povo. Tito capítulo 2, versículo 10. E o Senhor Jesus confirma a origem divina dessa doutrina, conforme registrada na sua declaração em João capítulo 7, versículo 16. Se por um lado, a Bíblia fala de uma determinada doutrina que tem em Deus a sua origem, ela também alerta sobre outra espécie de doutrina, que conforme registros bíblicos, procede dos demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo aborda a função desses demônios promotores de falsos ensinos ao identificá-los como espíritos enganadores. E isso indica que, à semelhança da sua natureza, esses desvios doutrinários cumprem o propósito de enganar e desviar o homem da verdade eterna de Deus, contida na sã doutrina da sua palavra. Assim como a de demônios, a doutrina de homens também cumpre o papel de difundir o engano doutrinário, trazendo consigo os seus danos, até porque quem geralmente promove tal engano busca benefícios próprios, contrariando o espírito do verdadeiro cristianismo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Segundo subtópico, doutrina no Antigo Testamento. Esse ponto propõe-se a analisar a doutrina bíblica sob a perspectiva veterotestamentária, com duplo objetivo. Primeiro, desconstruir a ideia equivocada de que doutrina é algo restrito ao Novo Testamento. E segundo, apresentar as bases doutrinárias lançadas no Antigo Testamento e que sustentam firmemente os ensinos apresentados de forma ainda mais clara no texto neotestamentário. O caminho que conduz a uma compreensão de doutrina à luz do Antigo Testamento passa pela lembrança de que doutrina é o mesmo que ensinamento, no sentido de conteúdo básico dos princípios divinos que o crente deve observar para que agrade a Deus e viva bem. Seria um erro não mencionar a função doutrinária dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, também conhecido como Torá. Esse conjunto de livros possui o ensino que retrata com fidelidade o resumo da lei de Deus, que, de outra forma, o seu povo não a conheceria. Afinal de contas, esse foi o meio escolhido pelo Senhor para tornar a sua vontade conhecida entre os homens. A abordagem veterotestamentária sobre o significado e o papel da doutrina vai além do Pentateuco. Aliás, é possível encontrar indicações a esse respeito em todo o Antigo Testamento, como se vê. Primeiro, a doutrina é pura. Jó capítulo 11, versículo 4. Segundo, a doutrina é boa. Provérbios capítulo 4, versículo 2. E terceiro, a doutrina é transformadora. Isaías capítulo 29, versículo 24. O que se percebe é que, na primeira parte das Escrituras, a doutrina é apresentada como um presente gracioso de Deus, já que é por meio dela que o seu povo pode trilhar pelo caminho da pureza, da bondade e da transformação. É importante levar em conta o fato de que doutrina é também uma forma por meio da qual a certeza do interesse e do envolvimento de Deus com o seu povo é reafirmado, assim como o de cumprir o propósito de esse povo conservar a história viva na memória. Além disso, a doutrina encontrada no Antigo Testamento também cumpre o papel de antecipar e preparar o caminho para aquilo que plena e claramente viria a ser apresentado no Novo Testamento,
ainda que a doutrina seja uma só em ambos os testamentos. Terceiro subtópico: doutrina no Novo Testamento. Se a doutrina no Antigo Testamento, isso é ainda mais evidente no Novo. Isso se dá porque o advento de Cristo ocorreu, e ele é o cumprimento máximo da doutrina. Logo, a abordagem neotestamentária ocupa-se ainda mais em explicar não somente a previsão e o significado, mas principalmente o cumprimento de toda a lei. Há ao menos duas expressões gregas que juntas são capazes de lançar luz na elaboração sobre o entendimento de doutrina na perspectiva do Novo Testamento. A primeira palavra é didaskleia, que trata não só do conteúdo doutrinário, como também do ato de transmiti-lo com a intenção de ensinar os seus princípios, que implica na compreensão de que tanto o que se ensina quanto a forma com que isso é feito é importante. Outra palavra no Novo Testamento referente à doutrina é didaquê, que, embora tenha o mesmo sentido de ensino e conteúdo, se distingue por dizer respeito apenas ao que Jesus ensinou. Os ensinamentos de Jesus assumem um significado com o peso da eternidade, pois, conforme ele mesmo afirma, a sua doutrina vem de Deus e é por ela mesma que o homem pode confirmar a sua veracidade. João capítulo 7, versículos 16 e 17. Aliás, ele é apresentado pelas Escrituras como o Verbo de Deus, isto é, ele mesmo é a palavra. Logo, é a materialização e a expressão exata dessa verdade. João capítulo 1, versículo de 1 a 14 e Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Conclui-se, portanto, que do mesmo modo que aceitar os ensinamentos de Jesus significa aceitá-lo, rejeitar a sua doutrina é o mesmo que não receber. Os prejuízos pela rejeição dos ensinamentos de Jesus são terríveis e, em alguns casos, irreparáveis. Entretanto, a sua doutrina não perde a força e a profundidade nem mesmo diante da indiferença dos homens. Afinal de contas, ele foi um mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. Marcos capítulo 4, versículo 2. E o conteúdo do que ensinou causou admiração e atraiu multidões. Marcos capítulo 1, versículo 27. Isso por si só define o conceito de doutrina no Novo Testamento, cujo propósito maior é o de exaltar a Cristo como modelo de ensino e base do seu conteúdo. Segundo tópico: doutrina vem de Deus para os crentes. Deus é a verdadeira, única e suficiente fonte de toda a verdadeira doutrina. Os princípios e as exigências doutrinárias não são destinadas a todas as pessoas, mas exclusivamente aos que pertencem à Igreja de Cristo, isto é, os filhos de Deus. Antes de avançar nessa direção, é importante pensar a doutrina como uma espécie de mapa que mostra e ensina o caminho de retorno ao estado original para o qual o homem foi criado. Mas, afinal de contas, com qual finalidade Deus criou o homem? Em primeiro lugar, a salvação não é o fim para o qual o homem foi criado, mas o meio porque Deus resgata o homem que se perdeu devido ao pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Em segundo lugar, de acordo com as Escrituras, o homem foi feito com a missão de refletir o caráter e a imagem de Deus à medida que cumpre o dever de cuidar e proteger a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Assim que resgatado pelo Senhor, o crente começa uma longa, difícil e prazerosa jornada de retorno ao estado original do homem, que se dá por meio da ação do Espírito Santo que opera a obra da santificação na vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e Gálatas capítulo 4, versículo 19. E a palavra de Deus é o instrumento por que isso ocorre de fato.
João capítulo 17, versículo 17. A doutrina ocupa o imprescindível papel de apontar o caminho a ser trilhado em direção à vida que agrada a Deus. Diante dessa informação, a conclusão é de que só tendo Deus como fonte é que essa doutrina será autêntica e capaz de cumprir o seu propósito, do mesmo modo como se deve pensar que ela é destinada a um povo específico na terra, ou seja, a Igreja de Cristo. Primeiro subtópico: a doutrina vem de Deus. Deus é a fonte da sua palavra e é nela que a doutrina cristã é encontrada. Assim sendo, toda genuína doutrina vem de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5. Há ricas lições a serem extraídas deste texto paulino. A princípio, considere as seguintes verdades. Primeiro, a palavra de Deus serve ao seu povo de referência ensinadora e condutora em meios aos mais diversos desafios da vida. Segundo, as verdades contidas nas Escrituras têm o poder de consolar o crente a dar-lhe condições de enfrentar e vencer as adversidades com paciência e esperança. E terceiro, a palavra gera paciência e consolação, e ela refere-se ao Senhor como o Deus da paciência e da consolação. A partir dessas considerações, conclui-se que, se a palavra gera aquilo que Deus é, então essa palavra é e vem do Senhor. Portanto, de forma clara e objetiva, respondendo à questão central desse ponto, Deus é a fonte de toda a doutrina e deve ser altamente valorizada pelo crente, para que ela foi dada, escrita e ensinada. Segundo subtópico, a doutrina é para os crentes. Na carta enviada ao anjo da igreja de Tiatira, o Senhor Jesus apresentou-se da seguinte forma: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Logo em seguida, estão registradas as seguintes palavras de Jesus: eu conheço as tuas obras, no versículo 19. Portanto, ao apresentar-se como aquele que tem os olhos como chama de fogo, Jesus refere-se à sua capacidade de conhecer todas as coisas e de que nada escapa do seu soberano conhecimento. O conhecimento que Deus tem de todas as coisas é um dos seus atributos incomunicáveis, isto é, que só ele possui. Na teologia, essa qualidade divina é chamada de onisciência. O conhecimento que Deus tem é pleno, inclusive conforme as palavras de Paulo. O Senhor conhece os que são seus, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Mas afinal de contas, qual o critério pelo qual os que são de Deus distinguem-se dos que não são? Atente para o texto de Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Desde os tempos passados, o Senhor buscou separar um povo para representá-lo e andar com ele. Nas palavras de Jesus, o principal diferencial desse povo é a obediência à sua palavra, em João capítulo 15, versículo 14 a 16. A relação do sentido eterno da palavra de Deus e as suas exigências não se destinam a todas as pessoas, mas exclusivamente aos verdadeiros discípulos de Cristo, que se interessam e buscam conhecê-la cada vez mais. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam também está presente no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 1, versículo 1 a 16. A santidade, por exemplo, que é parte da doutrina bíblica, não é uma exigência feita de Deus a todos, mas só ao seu povo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e Hebreus capítulo 12, versículo 14, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15.
pois a exigência feita aos pecadores é de que estes se arrependam dos seus pecados. Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3, versículo 2, Atos capítulo 3, versículo 19. Em linhas gerais, é exigido do povo de Deus que ele seja um povo diferente dos outros povos. Se analisado estritamente ao ministério, este princípio aplica-se de maneira a mostrar que o obreiro deve ter marcas que façam dele diferente dos demais. A doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus, que estes sejam neófitos, que esses não sejam neófitos, quer maduros, que sejam maduros na fé. O conhecimento a este respeito leva o crente a valorizar a doutrina bíblica e contribui para que esta seja entregue com fidelidade e eficácia. Terceiro subtópico: a entrega da doutrina. Inicialmente, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostra com clareza o interesse de Deus de que o seu povo fosse informado e ensinado acerca da verdade dos seus ensinamentos. Além do interesse de Deus, ele também deixou recursos pelos quais a sua doutrina seja entregue, explicada e aplicada ao seu povo com a devida clareza e eficácia. No contexto do Antigo Testamento, a figura dos sacerdotes assume um papel fundamental de exposição e explanação dos princípios doutrinários com vistas a ensinar o povo, principalmente sobre a santidade. Levítico capítulo 10, versículo 8 a 10, dá uma ideia acerca disso. A tarefa de ensinar a palavra de Deus não se restringiu apenas aos sacerdotes, sendo também essa a responsabilidade dos levitas, cuja função era a de explicar os princípios da lei de Deus, segundo as Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Com aguçada sensibilidade, os profetas tinham a nobre tarefa de acessar o coração de Deus e transmitir a vontade dele para o seu povo com toda fidelidade e precisão. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ainda no âmbito religioso e institucional, os escribas também impunham e ensinavam a lei de Deus. Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 12. No âmbito familiar, os pais também tinham a responsabilidade de ensinar a lei de Deus aos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Da mesma forma como o Antigo Testamento exalta a importância do ensino da palavra de Deus, o Novo Testamento também o faz, ressaltando a ação de Deus no sentido de providenciar instrumentos pelos quais a sua verdade e a sua vontade para o seu povo pudessem ser perpetuadas e mais bem compreendidas. Conclui-se, portanto, que uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor para que seja entregue aos crentes. Terceiro tópico: a doutrina é a base da conduta do crente. A abordagem proposta até aqui exige que se apresente daqui para frente o principal objetivo da doutrina bíblica. Haja visto que assim como Deus, que a estabeleceu, tem propósito em tudo o que faz, os seus ensinamentos certamente têm os seus objetivos bem estabelecidos. Portanto, uma última sessão é exclusivamente dedicada a apresentar o objetivo, porque Deus estabeleceu a doutrina na sua palavra, tratando separadamente e exclusivamente sobre o papel que a doutrina cumpre como referencial para a vida do crente, mostrando quais são as suas responsabilidades diante da sociedade, bem como o padrão sobre o qual o cristão deve fundamentar e desfrutar dos mais variados relacionamentos. Primeiro subtópico: a doutrina como referência para o crente. Para onde você tem olhado? Para quem você tem olhado? Quem tem sido os seus referenciais? Quais são os referenciais étnicos
ou éticos e morais que têm conduzido a sua vida? A verdade é que, consciente ou inconscientemente, o ser humano pensa sobre a necessidade de referenciais na sua trajetória, o que confirma a importância do princípio de estabelecer-se firmemente para quem e para o que será colocado como norteador da vida. Deus não só estabeleceu o princípio do referencial, como também o respeita e utiliza-se dele em momentos específicos da história, como se vê nas suas palavras a Josué, em Josué capítulo 1, versículos 5 e 7. O povo compreendeu esse princípio e manifestou-se, no versículo 17. De Josué capítulo 1, versículo 17. O Novo Testamento confirma esse princípio como se vê nas seguintes palavras de Paulo: "E os que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Essa recomendação cumpre o papel de lembrar a Timóteo de que Paulo serviu-o como referencial, razão pela qual ele deveria dedicar-se no sentido de servir como referencial a outras pessoas, treinando-as para que isso pudesse ser multiplicado. Ao longo da história, muitos referenciais surgiram e atualmente ainda surgem, mas nenhum se iguala a Jesus, o que é confirmado nas palavras olhando para Jesus em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Pois ele é o maior e mais importante referencial da igreja. Qual seria, no entanto, a relação disso com a doutrina? A palavra de Deus é comparada a diversas coisas nas Escrituras, a fim de facilitar a compreensão da sua função e do seu poder eficaz em áreas específicas. Dentre essas várias formas, a palavra de Deus é tratada em Salmos de número 119, verso 105, como luz para o caminho dos que se submetem ao Senhor. Como o conjunto de ensinamentos divinos, a doutrina serve ao crente como referencial norteador na sua vida, assim como a luz oferece segurança ao viajante, evitando acidentes e erros, danos, inclusive as condições necessárias para possíveis correções de rota e direção. Conclui-se, portanto, que a doutrina bíblica também atua como ponto de referência ao crente na sua trajetória cristã, quer em tempos bons, quer ruins, quer agradáveis, quer desagradáveis, até porque é por meio da sua palavra que o Senhor Deus preserva a fé e, consequentemente, a fidelidade dos seus filhos, inclusive os auxiliando no cumprimento das suas responsabilidades. Segundo subtópico, a vida cristã e as suas responsabilidades. Pensar a vida cristã tem os seus desafios, principalmente porque se trata de um assunto amplo, podendo ser avaliado sob muitos e diferentes aspectos. Se, por um lado, as muitas áreas possíveis pelas quais a vida cristã pode ser refletida é uma grande oportunidade, por outro lado, impõe-se como um desafio e um risco, pois isso pode resultar em análises superficiais e sem a devida fundamentação e a possível profundidade. Dessa forma, uma análise consistente sobre a vida cristã requer que haja uma especificação da área a ser abordada. Nesse caso, a análise aqui se dá em torno da responsabilidade que o crente tem diante de Deus, de si mesmo e da sociedade, especialmente no que se refere à sua missão em refletir o caráter de Cristo ao mundo, sempre com base nas verdades da palavra de Deus, que transformou a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essas lições reafirmam a responsabilidade do cristão em ter uma vida vivida na luz ao ponto de as suas obras serem conhecidas dos homens, com a finalidade de que o Senhor Deus seja glorificado. Isso só
será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13 a 16. Para Ralph Yarley, os cristãos são como uma cidade edificada sobre um monte, com a finalidade de levantar o nome de Deus, tornando-o conhecido e acessível ao maior número possível de pessoas, pois à medida que a igreja cumpre esse propósito, não se pode mais escapar de sua influência, assim como ninguém é capaz de fugir de sua própria sombra. Terceiro subtópico: a conduta do crente nos seus relacionamentos. O cumprimento de muitas promessas bíblicas depende diretamente da qualidade dos relacionamentos dos crentes, o que implica em dizer que esse é um tema de elevada importância à luz das Escrituras. Por exemplo, dependendo da forma como o marido trata a sua esposa, a sua oração será atendida ou não pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dá uma luz sobre isso. Do mesmo modo, a maneira como os filhos relacionam-se com os seus pais será determinante para o tempo da sua vida na terra, como se lê em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Assim como o perdão de Deus, em certa medida, está condicionado à disposição de o crente perdoar, conforme se lemos em Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15, nas próprias palavras de Jesus Cristo. A conclusão do maior e mais importante sermão pregado por Jesus começa com a abordagem sobre uma das boas formas de o crente relacionar-se com o seu próximo, conforme lemos em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Seguindo na mesma linha de prioridade, o apóstolo Paulo apresentou a lista de pré-requisitos para os crentes chamados ao ministério, que seja de presbítero, quer seja de diáconos. E as qualidades dessas listas estão intimamente ligadas ao relacionamento, principalmente no âmbito familiar, conforme lemos em 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 a 16. A doutrina bíblica oferece não somente o que o crente deve fazer em relação aos seus relacionamentos, como também lhe dá as devidas condições de colocar os seus princípios em prática, com vista à glorificação e adoração a Deus. A igreja deve amar e estar sempre apegada à sã doutrina, pois ela vem de Deus e é dada à igreja, com exclusividade com vistas a auxiliá-la na nobre tarefa de refletir o caráter de Deus em todas as áreas da vida, principalmente nos seus mais variados tipos de relacionamentos. Tudo isso para a glória de Deus. Voltando para a lição, a conclusão ela nos diz assim: a sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso, aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para o honrarem em tudo o que faz e em todas as áreas de sua vida. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das Lições Bíblicas Jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 8, que trouxe o título A Sã Doutrina. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das Lições Bíblicas Jovens, lição de número 9, que vai estar trazendo o título A Doutrina dos Apóstolos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.